Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos, no bairro Central, em Macapá, no Amapá. E nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, aprender aquilo que Ele tem para nos ensinar hoje. Hoje é 1º de novembro e nós começamos a nossa caminhada de oração da Aliança Caris, não é? Vocês estão acompanhando, vocês que são alunos da classe, nós estamos divulgando esse evento e durante todo o mês de novembro nós iremos orar pelo Ministério da Aliança Caris ao redor do mundo. Hoje o país pelo qual nós oramos é a Argentina. Já colocamos uma oração em áudio no grupo da classe pela manhã, muitos irmãos já oraram conosco, mas nós temos recomendado que essa não seja a única oração do dia, não precisa ser, não é? Temos sugerido um momento em família. Hoje, como é domingo, nós vamos fazer aqui em casa um momento em família. Iremos, antes do culto ou depois, quando a gente ouvir a pregação da Palavra de Deus, a gente vai tirar um tempinho e vamos orar mais uma vez pela Argentina, pelos irmãos, das igrejas dos irmãos lá na Argentina, pelo trabalho, pelo ministério que eles realizam. Eu espero que os irmãos aí na sua casa também façam a mesma coisa. E nós também vamos, ao longo de todo esse mês, todos os dias aqui em casa, nós estaremos orando, fazendo aí essa caminhada de oração. Ainda falando aos alunos da classe, ainda há dias, né, dentro aí do nosso cronograma para a gente fazer a oração. Espero que os irmãos participem. A bênção certamente é sua, né, de participar dessa caminhada. Deus predestinou não somente os fins, mas também os meios para que a sua palavra alcance os confins da terra. Isso é muito importante a gente entender e crer. Vou repetir: Deus predestinou os fins, a maneira como a sua palavra vai chegar aos confins da terra, mas Ele também predestinou os meios. E Deus não precisa das nossas orações, nunca precisou. Nós é que somos beneficiados quando nós cooperamos com Deus na sua obra de evangelização. Paulo, nosso personagem de hoje, né, biografado de hoje, ele deixa isso bem claro. Nós somos cooperadores na obra de Deus, na evangelização e levar a boa nova para o mundo. E para proveito nosso, para a bênção nossa. Então, é um privilégio para nós participarmos dessa obra que Deus realiza ao longo da história sobre a face da terra. Então, eu espero aí contar com a adesão dos irmãos, das irmãs nesse evento. Vamos abrir a nossa Bíblia para o livro de Atos. Estamos estudando o livro de Atos, né? E estamos aproveitando aqui esse material, a revista Atos dos Apóstolos, da editora Cristã Evangélica, para pequenos grupos, para a escola dominical, para estudo bíblico. E nós estamos na lição número 8. Ela é comentada pelo pastor André de Souza Lima e fala sobre a conversão de Saulo. E mais tarde nós vamos ver ele trocar o nome dele para a forma grega, Paulo. Ainda estamos em Atos capítulo 9, né? Hoje eu vou destacar apenas alguns versículos
nesse relato que nós já lemos, né? Eu vou começar a leitura a partir do versículo 17. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Estava em jejum por 3 dias, né? Isso está lá no relato anterior. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Oremos. Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Graças te damos por esse teu servo, Saulo, que de perseguidor da igreja se tornou Paulo, o divulgador do Evangelho. Glória, honra e louvor sejam dados a ti, ó Deus, porque tu és o Deus que realiza essas coisas maravilhosas. Realizou naquele tempo e realiza hoje entre nós. Muito obrigado, ó Deus, pela transformação que o Senhor realiza em nós, por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de livremente aqui no nosso país poder estudar a tua palavra. No momento que nós a abrimos, nós te pedimos, ó Deus, que tu nos abençoes, que possamos entendê-la com a ajuda do teu Santo Espírito e que o teu Santo Espírito aplique essa palavra aos nossos corações e às nossas vidas, no sentido de que nós devemos nos submeter a ela, Senhor, e cumprir com o teu propósito para nós. Agradecemos e te pedimos estas bênçãos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem, então temos aqui o relato. É sempre bom a gente lembrar, o livro de Atos é um livro que é essencialmente um relato. Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele deixa isso claro para nós. No início nós já vimos o seu interesse em entregar para este discípulo, que é chamado de Teófilo no livro, não é? Que é o destinatário desse livro, o primeiro destinatário desse livro, né? Ele deixa bem claro a sua intenção de oferecer um relato apropriado, não é, de como o Evangelho se propagou entre eles, como o próprio Lucas diz. Nós já vimos que ele foi testemunha ocular
de muitos fatos que ele registrou aqui nesse livro, mas ele também fez uma investigação, não é? E procurou oferecer um relato fiel, e nós cremos que ele foi inspirado pelo Espírito Santo e ele apresentou este relato a nós. Obviamente é uma visão, né? É uma perspectiva de Lucas, orientado pelo Espírito Santo, sim, né? O livro de Atos não tenciona esgotar tudo aquilo que Deus fez. Isso não é possível. Não é possível, não seria possível para livro nenhum. Nós já vimos aqui que o Evangelho começou a se espalhar, a palavra de Deus crescia, né? Aqui mesmo no livro de Atos diz isso, e era humanamente impossível para Lucas recolher todos esses relatos e colocá-los num livro só. Eu acho que nós podemos dizer que se aplica, né, aqui ao livro de Atos o que João mesmo disse sobre o seu relato, o seu evangelho. Olha, é impossível colocar tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou entre nós em livros, né? João diz isso no final do seu evangelho. Ele chega a dizer: nem no mundo todo caberiam os livros que seriam escritos. Lucas faz o seu relato a partir da sua perspectiva, não é? E ele escolhe os seus temas com muito cuidado, né? E agora, como já foi colocado na introdução aqui, né, pelo pastor André de Souza Lima, Paulo vai ocupar, né? Saulo, depois Paulo, vai ocupar boa parte do relato, né, no livro de Atos, a partir desse momento, começando aí com essa sua conversão, a maneira dramática, não é, como ele foi convertido. Está aí no ponto número 1, né? Saulo, o perseguidor dos crentes, na página 41. E ele foi um perseguidor implacável. Nós vimos isso. Aliás, o pastor André, ele comenta, né, a palavra que foi usada aqui no versículo 8, ou no capítulo 8, melhor dizendo, logo após a morte de Estevão, houve uma onda de perseguição, não é? Que começou naquele dia. Lucas deixa isso bem claro, no dia da morte de Estevão, e varreu a igreja, né? Assolou, é a palavra que está colocada na Almeida, né? E aqui na Nova Versão Transformadora eles optaram por dizer, ó, varreu, foi uma varredura, né? Todo mundo sabe que né? Que quando você faz uma varredura, né, você sai tirando tudo, né, removendo tudo. Pelo menos se você faz um serviço bem feito, né? Sabe que a mamãe em casa, quando a gente era pequeno e adolescente, a gente tinha tarefas, né? A minha mãe, com pouca instrução formal, criou os filhos de maneira espetacular. Não é porque é minha mãe, não. Isso não sou só eu que testemunho, não sou só os meus irmãos, não. É as pessoas que convivem e conviveram conosco. E eu acho importante dizer isso, porque nós estamos vivendo uma época de explosão de manuais, não é? Sobre criação de filho, mesmo entre o meio evangélico, né? As receitas acabadas, as receitas prontas, né, sobre criação de filhos se avolumam, e nós não estamos vendo um resultado prático disso aí. A gente tem que ser bem sincero, a gente tem que ser bem honesto, mesmo entre nós crentes. Estamos meio perdidos. E a mamãe, como eu disse, com pouca instrução formal, ela conseguiu criar os filhos com tarefas. Todos nós aprendemos a fazer as tarefas domésticas mais básicas. Uma lição simples, mas tão importante, que infelizmente está sendo esquecida em muitos lares. Você sujou, você lava. E além desse serviço
de sua responsabilidade, porque você usou, ainda tem o serviço de responsabilidade da casa. Então, nós tínhamos escalas, a gente tinha que trabalhar varrendo, limpando, enxugando a louça, lavando a louça. Então, tinha tarefa, tinha lá escalazinha. Eu confesso para vocês que eu não gostava de varrer casa, não. Trabalho chato, né? Porque tem que tirar os móveis, tem que afastar os móveis, né? Tem que limpar lá os cantinhos, né? Quando eu estava com preguiça, quase sempre, eu simplesmente fazia aquela varreção pelo meio, né? Como a gente diz, né? Lá vinha a dona Jacira fiscalizar e ela nem olhava o meio, ela ia para os cantos, ela ia para as frestas. Tem uma lenda urbana que dizia que ela chegava mesmo a colocar alguma sujeira plantada, né? Não sei se é verdade, mas enfim, né? Colocava alguma sujeira plantada lá no lugar estratégico. Não varreste direito, vem cá, olha aqui isso como está sujo. E aí, adivinha, ela tinha aquela frase clássica: o preguiçoso é o que mais trabalha, vai fazer de novo. Então, todo mundo entende a ideia de varredura aí, né? Quando se diz, olha, vão fazer uma varredura, já sabe que o negócio vai ser minucioso. Essa expressão, ela é muito forte, né? No grego. Aliás, Lucas usou uma palavra que só aparece aqui. Lumanomei. Essa palavra só aparece aqui no Novo Testamento todo. E é uma palavra muito forte, que tem um significado muito forte. Sabe que algumas traduções, elas vão mesmo a fundo, né, nisso, e diz mesmo, olha, ele fez um estrago, literalmente. Saulo fez um estrago na igreja. Vocês que fizeram as leituras ao longo da semana, vocês ouviram o próprio Saulo. A conversão dele é relatada 3 vezes por Lucas no livro de Atos, e 2 vezes são palavras do próprio Paulo, relato do próprio Paulo, e ele confessa claramente que ele odiava a igreja, odiava os crentes, que ele dava o seu voto quando eles eram condenados à morte. Ele diz isso claramente. Aliás, vocês viram aí o comentário, né, do pastor André, que essa é uma das alegações de alguns estudiosos para dizer que Paulo era membro do Sinédrio, né? Porque ele diz que eu dava o meu voto quando eles eram condenados à morte. Não podemos afirmar com certeza que Paulo era membro do Sinédrio, mas sem dúvida nenhuma ele tinha uma proeminência, ele tinha relações ali, né? A gente já falou aqui que quando Estevão foi morto, ele estava lá, ele guardou lá as capas, né, dos homens que participaram do apedrejamento de Estevão, e ele tinha essa influência muito forte lá. E ele era o campeão dos líderes religiosos judaicos que eram contrários ao Evangelho. Ele era o campeão deles, né? Tanto que quando ele pediu as cartas, nós vimos isso, quando ele pediu as cartas dos principais sacerdotes, né, dos líderes lá religiosos, para ir para um outro país, né? A Síria era outro país, era outro povo, né? Mas ele conseguiu cartas, né, de autorização, uma carta branca, vamos dizer assim, para ele pegar os cristãos lá na cidade de Damasco e trazê-los arrastados para Jerusalém, para que eles fossem julgados e muito provavelmente mortos. O texto de Lucas deixa isso bem claro. Agora no capítulo 9, versículo 1, diz que Saulo era motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, né? Os desejos dele eram assassinos. Isso está bem claro. Ele era um perseguidor implacável dos crentes, né? Na semana passada nós trabalhamos bastante a questão da sua conversão, de como o Senhor apareceu a ele. A gente não vai detalhar
de novo, não é, essa conversão, esse relato, mas eu só vou destacar algumas coisas que o pastor André Lima destaca aqui, alguns pontos que eu acho interessante a gente observar. Primeiro, a experiência de Saulo, sem dúvida nenhuma, foi marcante, né? E foi radical. Foi muito rápido, vamos dizer assim, né? As pessoas se confundiram. Como? Vejam, houve confusão dos dois lados, tanto do lado dos cristãos, nós vimos aqui Ananias, como que ele tentou explicar para Jesus quem era Saulo, como se Jesus não soubesse. Ele ficou perplexo. Não, a gente não pode estar falando da mesma pessoa, Senhor. Né? Esse homem é um perseguidor, ele é um assassino, ele mata os teus filhos. Né? Ananias falou para Jesus, e vocês lembram a resposta que Jesus deu para ele. Então, houve confusão dos dois lados, tanto do lado dos cristãos, quanto do lado dos inimigos do cristianismo. Né? Peraí, esse não é o homem que veio para cá para prender esses seguidores do Nazareno? Como é que agora ele está dizendo essas coisas aí, que Jesus é o Filho de Deus? Como pode isso? Então, as pessoas ficaram perplexas, confusas, né? Foi uma experiência marcante, sem dúvida nenhuma. Também foi pessoal. Isso aqui é um ponto que eu achei muito interessante, que vale a pena a gente destacar. Saulo intentava contra os discípulos, mas ele, na verdade, nós vimos isso, estava intentando contra o próprio Cristo. Queridos, esse é um ponto muito importante que nós não devemos esquecer, porque isso é muito comum. As pessoas muitas vezes se opõem ao Evangelho. Muitas delas é uma questão de preceito religioso. Muitas delas é aquela coisa de, não, eu nasci nessa religião e nessa religião eu vou morrer. Eu já ouvi muito isso, você provavelmente já ouviu muito, se é que você não disse isso. A gente tem vários irmãos que admitem isso, que pensavam dessa forma. Então, às vezes, a pessoa se torna um inimigo do Evangelho, um inimigo nosso, vamos dizer assim, não é? Por questão de religião, por questão de preceito religioso, às vezes é por questão de antipatia mesmo, com relação a nós. Mas vejam, Jesus sempre leva isso para o lado pessoal. Esse é o ponto importante que eu quero destacar com vocês. Jesus deixou bem claro para Saulo, mais tarde Paulo, e para todos nós, que perseguir um servo seu, perseguir um cristão, é perseguir a ele mesmo. Vejam, queridos, isso deve ser um motivo de consolo tremendo para nós. E isso está dito nas cartas de Paulo, isso está dito nas cartas de Pedro. Pedro também fala sobre isso, que se nós sofrermos como cristãos, né, a gente deve dar graças a Deus. Isso deve ser motivo de nós agradecermos a Deus. Ele diz claramente, olha, não sofram como malfeitores, como bandidos ou como transgressores da lei. Mas se vocês estiverem sofrendo pelo fato de serem cristãos, deem glória a Deus. Porque vocês só estão seguindo os passos do Mestre. Vocês lembram que Jesus falou sobre isso? Basta ao discípulo ser como o seu Mestre. Jesus disse para os discípulos, olha, se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Mas, se eles atenderam a minha palavra, eles também vão atender a palavra de vocês. Isso está tudo na mão de Deus. No terceiro ponto aí, quando a gente falar da graça, a gente vai falar mais sobre isso. Mas enfim, o ponto aqui que eu quero fixar com os irmãos é esse. Para Jesus é tudo pessoal, viu? E nós, como
queridos de Jesus, como filhos amados do Pai Celeste, como ele mesmo disse, nós devemos dar graças a Deus, irmão. Há um extremo aqui que nós devemos evitar, e vocês aí que estão no Facebook, né, vocês vão perceber claramente do que é que eu estou falando aqui. Qual é o extremo que a gente deve evitar? É aquela ideia de que nós somos super campeões da fé, né? Que nós somos pessoas intocáveis, que a gente vê muito no Facebook, né? Ah, eu sou filho de Deus, né? Eu sou irmão de Jesus, eu sou, né? Eu sou tal. Mexeu comigo, mexeu com Deus. Cuidado, coisas desse tipo aí que, nossa, tem aos montes. É interessante que Paulo, quando fala sobre isso lá no livro de Romanos, ele diz, olha, você não deve se ensoberbecer, você não deve ficar, né, cheio de si, quando você constata que você foi salvo por Deus, por meio de Jesus. Pelo contrário, você deve temer. Você deve dizer, poxa, eu que merecia a morte, eu que merecia a condenação, não é? Eu fui salvo por Deus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Eu tenho que honrar esse Deus, eu tenho que temer esse Deus. Eu tenho que andar em retidão, honrando esse Deus. Nada de se orgulhar, nada de, né? É interessante a gente ver as pessoas, olha, bom dia, você é um filho de Deus, Deus tem palavra, Deus tem promessa para você hoje, tudo vai acontecer de bom para você hoje. Já recebeu esse tipo de mensagem? Às vezes cedo de manhã, logo a gente recebe isso aí. Vejam, isso pode ser até verdadeiro se nós pensarmos que de fato nós estamos destinados à glória, mas isso não significa que saindo de casa você não vai dar uma topada ali, não vai cair na vala que o prefeito teve sei lá quanto tempo para ajeitar e não ajeitou. Ai. Isso não significa que o pneu do seu carro não vai furar. Isso não significa que você não vai pegar um resfriado ou coisa até pior lá fora. Então, nós devemos evitar nos ensoberbecer quando nós constatamos essa verdade. Mas é uma verdade. Mexeu comigo. Mexeu com Jesus. Para a glória dele. Deus conhece os seus filhos, queridos. Essa é uma verdade que a gente precisa lembrar, sobretudo quando a gente está sendo perseguido, sobretudo quando a gente percebe, quando a gente sente, porque o Espírito Santo revela isso para nós muitas vezes. Às vezes, você já deve ter passado por isso várias vezes, né? Seja no trabalho, seja na escola, às vezes na vizinhança, né? Você começa a ter problemas com determinada pessoa e aquilo começa a ficar constante, aí você, né, inadvertidamente, a primeira coisa que você pensa é, esse cara, esse sujeito, essa pessoa está com marcação em mim, está com marcação em mim. Essa, às vezes, é a primeira visão que a gente tem, né? Uma visão equivocada, porque conosco, crentes queridos, tudo é espiritual. Tudo. O Espírito Santo, no final das contas, se você está sensível à voz dele, o Espírito Santo vai acabar revelando para você que aquilo é espiritual, que aquela pessoa está sendo usada por Satanás, que aquela situação, que aquela circunstância está sendo usada por Satanás dentro da soberana vontade de Deus, porque Deus permite essa aprovação. Mas você acaba percebendo, não é ela. Tem alguma coisa além dela. E às vezes, o Espírito nos leva mesmo a repreender essa outra coisa. Já comentei isso aqui. Em alguns momentos a gente vai precisar dizer, olha, tome cuidado.
Cuidado, meu caro, cuidado com o que você diz. Você não está mexendo comigo, não. Quem sou eu? Eu sou um caco de barro. Eu passei por uma circunstância uma vez no meu trabalho, um dos locais onde eu trabalhei, a minha chefe resolveu, olha, hoje a gente vai fazer uma arrumação aqui. E aí eu, claro, me propus a ajudar. Nós começamos a arrumar as coisas, era para tirar tudo das gavetas, era para dar uma olhada. E tinha um rapaz que trabalhava com a gente lá, um rapaz jovem, enfim, situação difícil a situação daquele rapaz. A gente percebia claramente o conflito interior dele, vários conflitos, né? Mas era um rapaz muito resistente à palavra de Deus, muito resistente. Todas as vezes em que a gente falava alguma coisa, mencionava, né, um versículo, alguma coisa assim. Eu não sou do tipo de pessoa que fica o tempo todo falando, enfim, às vezes a gente tem que ter esse controle, né? E não pode ficar no nosso ambiente de trabalho, o trabalho não é igreja, então a gente tem que dosar muito bem isso, e o Espírito nos ajuda, o Espírito nos ensina. O próprio Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E aí você vai aos poucos, você vai devagar, aproveitando as oportunidades, né? Verificando como as pessoas estão recebendo. E você nota claramente, enquanto algumas pessoas são receptivas, enquanto algumas pessoas agradecem, outras se levantam mesmo, né? Às vezes até virulentamente contra o que você está dizendo. No caso dele não era isso, no caso dele era mais o deboche, ele ia sempre para o deboche e tal. Aí lá, a gente arrumando as gavetas lá, achei um Novo Testamento dos Gideões, né, que tem Salmos, Provérbios e tal. Aí olha aqui, né, que a chefe tinha dito, ó, joga tudo fora. Aí eu aproveitei, né, achei lá o Novo Testamento. Não, isso aqui a gente não vai jogar fora, gente. Isso aqui é a palavra de Deus, né? A gente pode deixar aqui dentro da gaveta mesmo, de repente pode ser útil, né, para nós no momento. Né? Me chamava de professor lá. Né, professor? É verdade. Não, tá certo, né? A gente não vai jogar fora. Tem muita coisa boa aqui. Aí peguei um salmo, né? Peguei um salmo, li um versículo. Tinha uma passagem bem específica do texto. E ele aproveitou essa passagem bem específica e fez uma gracinha, fez um trocadilho até bem desrespeitoso. Seria desrespeitoso com qualquer palavra, imagina com a palavra de Deus. Aí naquele momento realmente eu olhei sério para ele e disse: rapazinho, tome cuidado. Cuidado com quem você mexe. Cuidado. Esse livro aqui não é um livro qualquer, não foi escrito por uma pessoa qualquer. Também só falei isso, não falei mais nada, né? Ficou assim um clima meio chato por alguns segundos, mas depois tudo se acalmou e até ele melhorou depois disso. Isso acontece sempre, gente. Você acaba percebendo, o Espírito vai revelando para você: não, peraí, não é ele, não é ela. É o mundo espiritual no qual nós estamos aí inseridos. É a natureza sobrenatural do universo que não aparece a olho nu. Então nós devemos estar atentos para isso. Saulo não sabia, mas ele estava lutando contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Saulo não sabia, mas ele estava assassinando os queridos de Jesus. Espera lá, Elias, mas como assim os queridos? Se eram queridos de Jesus, por que Jesus deixou que eles fossem assassinados? Alô, a gente já falou sobre isso, lembra? Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Se Jesus foi morto, se as alegações de Cristo o levaram à cruz, ele que era o Deus e é o Deus do universo, o Senhor sobre todas as coisas, se as alegações de Cristo, queridos, o levaram à cruz, é natural, é óbvio
que se nós repetirmos as mesmas alegações diante de um mundo corrompido, poderemos sim, ou poderíamos ter o mesmo destino. E muitos tiveram. Muitos tiveram. O próprio Paulo teve. Estevão teve. Porque a nossa salvação não é para este mundo. A nossa salvação é deste mundo. Para um outro mundo, para uma glória que nós aguardamos. E que Estevão recebeu no momento mesmo em que ele deu o último suspiro aqui na terra. Antes de dar o último suspiro, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra do Todo-Poderoso. Você crê nisso? Pois bem, Saulo, mais tarde Paulo, vai escrever em uma das suas cartas: morrer é estar com Cristo. E vejam, vocês prestaram atenção, né? É o próximo ponto aqui. A experiência de Saulo foi uma demonstração da graça de Deus. Deus foi gracioso. Transformou, como diz aqui, né, Calvino, um lobo cruel numa ovelha. Transformou um lobo cruel numa ovelha. Que grande é o nosso Deus! Nós temos visto transformações radicais ao longo da história. Nós temos visto pessoas passarem para o outro lado, né? Isso no contexto de guerra, no contexto das disputas entre países, isso acontece o tempo todo, pelas mais diversas razões. Mas vejam, mesmo na história secular, o caso de Paulo é espantoso. Chama a atenção. Chama a atenção até mesmo de escritores, de biógrafos, de historiadores que não são cristãos. Porque é realmente espetacular. Mas Paulo tinha uma explicação. Nós vimos isso, nós que lemos, nós que fizemos as leituras, né, essa semana lá em Gálatas, capítulo 1. Ele, o apóstolo Paulo, né, escrevendo, vamos dar uma olhada lá rapidamente, né? Depois aí de 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler verso 15, ele diz assim: eu vou começar no 13 só para a gente entender bem. Vocês sabem como eu era, Paulo escrevendo, quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados. Contudo, preste atenção para isso. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Aleluia, que coisa maravilhosa. Paulo entendeu isso. Séculos mais tarde, Lutero entendeu a mesma coisa. Acabamos de comemorar ontem mais um aniversário da Reforma Protestante, da qual nós somos herdeiros, num certo sentido. Lutero também entendeu isso. Entendeu que por mais que ele fosse zeloso, eu falei sobre isso na semana passada, por mais que ele fosse zeloso das tradições, por mais que ele procurasse seguir, tudo aquilo não era suficiente para salvá-lo. E então ele vai à palavra de Deus e descobre nas cartas de Paulo
que a salvação não dependia de mérito nenhum do ser humano, que a salvação era o favor de Deus. Graça, charis em grego, que é a palavra que designa a nossa aliança, a confraternidade das igrejas dos irmãos mundial. Charis, graça, quer dizer isso, que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Ele nos salva. Ele revelou o seu plano, que ele desenrolou na história, por meio de Jesus Cristo. Salvar a humanidade por meio de Jesus Cristo. E por meio de Jesus ele nos salvou, sem que haja qualquer mérito da nossa parte. Nós só merecemos uma coisa de Deus. Não tem frase mais perigosa, mesmo para um crente, do que essa que de vez em quando pulula na nossa mente. Eu mereço. Não, eu mereço. Às vezes é inconfessável, né? Às vezes a gente não fala. Mas muitas vezes a gente pensa, né? Não, eu mereço. Às vezes você está ali, né? A um clique, né? De comprar aquela coisa, né? Aí você diz, aí você pensa assim, não, mas o orçamento está meio apertado, a mulher vai brigar comigo. E aí vem essa frasezinha, mas eu mereço. Eu mereço. Gente, a gente só merece uma coisa, que eu não vou dizer qual é, que todo mundo sabe. Vamos tomar muito cuidado, né? Vamos tomar muito cuidado. Vamos tomar muito cuidado. Sabe que tem uma coisa que o pastor André diz aqui que eu acho muito interessante. Falando desse versículo aí, quando Paulo fala lá em Gálatas e fala em 1 Coríntios também, né? Pela graça de Deus sou o que sou, né? Não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele diz assim, você poderá encontrar um exemplar de versículo como este em quase todas as cartas de Paulo. É verdade. Tanto que ele é conhecido como o apóstolo da graça. Um dos muitos títulos que ele tem. O apóstolo que desvendou, o apóstolo que descreveu com maestria a graça de Deus em favor de nós, pecadores. Gente, já são 10h13, não acredito. Nossa, passou muito rápido, né? Mas enfim, a experiência de Saulo foi uma demonstração da graça de Deus. Mas nós vimos aí, né, a dificuldade de Paulo de ser recepcionado, né, na igreja. Você não vê um leão se transformando em cordeiro assim, né? E acha isso a coisa mais normal do mundo. É mais provável que tem uma armadilha aí. Qual é a armadilha aí? Qual é a desse homem aí? Qual é a desse homem? E ele teve dificuldades começando com Ananias lá, que a gente já viu, mas Ananias era um servo de Deus, obediente. Ele já chega chamando Saulo de irmão, né? Acabou a discussão, quando Jesus disse para ele, vai, estou mandando. Eu escolhi Saulo. Eu vou mostrar para ele, pelo sofrimento, que o meu nome é valoroso, que vale a pena sofrer por mim. Vai lá. Ele tem que ser batizado, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Vai lá. E Ananias chega dizendo, Saulo, irmão, meu irmão, né? O Senhor me enviou aqui para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Então ele Paulo recobra a vista e é batizado, e só depois ele se alimenta, não é? E a partir daquele momento a história é outra. Sinagoga, né? Praças e sabe lá mais onde.
E aquele homem que, o campeão dos judeus contra a fé cristã, agora é um defensor da fé cristã. Antes foi aos judeus para pedir autorização para matar os cristãos. Depois foi aos judeus para que eles morressem para a sua incredulidade e nascessem como cristãos. É verdade. Uma transformação mais do que radical. Mas houve dificuldades. Houve dificuldades. As pessoas não queriam se juntar a ele, não. Os irmãos não queriam, não. E esse cara aí é problema. Eu fico pensando, né? Por que Jesus não agiu em relação à igreja de Jerusalém, aos crentes de Jerusalém, como ele agiu com Ananias, né? Revelando lá, né? Dizendo, olha, né? Ele foi convertido, eu apareci para ele. Mas é interessante, se Jesus tivesse feito isso, nós não teríamos o relato, né, de Barnabé aqui, cujo o nome é Filho da Consolação, né? Barnabé era realmente uma pessoa impressionante. Ele pega Saulo, ele apresenta Saulo, ele leva Saulo lá com os apóstolos. Tem aqui um princípio muito interessante para a gente perceber, que não é comentado aqui, mas eu vou comentar. Barnabé fez aqui uma espécie de tira-teima, né? Bom, qual é a autoridade maior na igreja? Os apóstolos, né? Então, bora acabar com essa discussão. Ele é crente, ele está enganando a gente, como é que é? Vamos acabar logo com isso. Vem cá, Saulo. Bora lá com os apóstolos. E é interessante que Paulo, comentando sobre isso mais tarde, ele vai dizer, olha, eu não procurei o favor de homem nenhum. É verdade, Paulo não fez isso. Mas Barnabé fez. Isso é uma coisa muito interessante que a gente deve entender. A atitude de Saulo, que tem razão de ser, a atitude de Barnabé. Saulo estava ali naquela de, olha, o Senhor apareceu para mim, ele me comissionou, eu vou fazer a obra que ele colocou para eu fazer. Com o favor dos homens ou sem o favor dos homens, eu vou fazer. E ele estava certo. O Espírito, agindo nele, o impelia a se comportar daquela maneira. Mas o mesmo Espírito moveu Barnabé a dizer, não, peraí, vamos resolver isso. E ele pega Saulo e leva lá com os apóstolos. Está aqui, né? Vale a pena a gente olhar de novo. Vamos voltar lá para Atos, tá? A gente já leu, mas a gente vai voltar novamente. 26, Atos 9, 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. É muito interessante, gente, a atitude de Barnabé. É um homem para a gente se admirar, realmente. Num certo sentido, ele se arriscou, vamos dizer assim. Sabe que eu estou numa fase da minha vida que eu quase não estou recomendando ninguém para ninguém. A gente tem se decepcionado tanto, né? Porque quando você recomenda, num certo sentido, você está empenhando o seu nome ali, né? Eu confesso para vocês, eu tenho dito isso para algumas pessoas. Às vezes a pessoa vem e me recomenda aí tal coisa. Eu falei, rapaz, desculpa não vou recomendar não. Sabe por quê? Porque a coisa está tão complicada, o mundo está tão complicado, porque às vezes você consegue se relacionar bem com uma pessoa,
consegue se resolver, consegue trabalhar juntos, mas aí com uma outra pessoa lá, né, a coisa não rola como deveria. Eu confesso para vocês que eu estou meio temeroso de recomendar pessoas. Barnabé aqui, ele assumiu o risco. Claro que movido pelo Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Ele literalmente pega Saulo pela mão e diz: não, vamos lá com os apóstolos, eu vou lá com você. E aí ele chega lá, ele fala o que aconteceu. Claro que Saulo com certeza falou também. E aí a questão foi resolvida. 9:28. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Vocês estão aí acompanhando? Acompanhe, preste atenção. E agora o assassino vai virar vítima em potencial. Se acostume. Não é a última vez que você vai ouvir ou que você vai ler que procuravam matar Paulo. Isso foi uma constante na vida dele depois disso. Aí tem um intervalo aí de tempo que Lucas não revela, porque, enfim, ele tinha as razões dele, né? Ele tinha um relato para fazer, mas a gente sabe que Saulo depois ele se afastou, né? Ele passou 3 anos lá na Arábia, lá na Península Arábica, praticamente se fez um retiro. Aí o pastor, né, comenta aqui na revista, né? Fazem até uma comparação com os 3 anos, pouco mais de 3 anos do ministério de Jesus. Sem dúvida nenhuma, Saulo estudou bastante a palavra de Deus, com certeza, né? Nesse período, Deus falou com ele, né? E quando ele retorna, ele vai para Tarso. Isso é uma coisa interessante. A gente vai ver isso mais para frente. Ele vai para a cidade natal dele, né? Discutem quanto tempo ele passou lá. Alguns dizem que chegou a 10 anos o tempo que ele passou lá, outros falam um pouquinho menos. Até que finalmente, adivinha quem? Barnabé, né? Já lá na igreja de Antioquia, de novo, o trabalho estava crescendo, muita coisa para fazer, pouca gente, conforme Jesus disse, né? Seara é grande, os trabalhadores são poucos. E aí Barnabé, poxa, Saulo tem que vir para cá. Nós vamos ver isso mais na frente. Saulo tem que vir para cá. Tem muito trabalho aqui para ele. Aí ele vai a Tarso, né? E traz Saulo. Bora, Saulo. Tem muita coisa para fazer. Teu retiro, né? Acabou. Se bem que eu duvido que Saulo estava parado lá em Tarso, né? Com certeza ele estava trabalhando para o Senhor, né? Mas aí Barnabé chega lá e diz: não, vem que tem serviço para ti aqui na igreja de Antioquia. E Saulo vai com ele, mas isso nós vamos ver mais à frente, né? Nós vamos falar sobre isso, né? O pastor André comenta, né? O papel de Barnabé foi muito importante nesse processo. Ele foi a carta de apresentação de Paulo aos líderes da igreja, que acolheu o novo convertido. Uma vez acomodado na igreja, Paulo mostrou o mesmo espírito corajoso e saiu às ruas para testemunhar. Então, o que aconteceu em Damasco se repetiu em Jerusalém. Ele foi perseguido e os apóstolos o mandaram secretamente para outro lugar. A aplicação que o pastor André faz é: precisamos de Ananias e Barnabés na igreja de hoje. Pessoas que ensinam a igreja a receber os novos adeptos que vêm de contextos diferentes. Devemos prestar atenção nisso. Não é somente o novo convertido que vem unir-se à igreja, mas também a igreja deve demonstrar-se receptiva ao novo convertido. Olha,
eu sinceramente não sei se a gente precisa de Barnabés e Ananias. O que eu sei é que a gente precisa se submeter ao Espírito Santo. Então, se eu me submeter ao Espírito Santo, eu vou ser Eliezer. Tá. Mas eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Eu acho que eu não gosto muito, sendo bem sincero, com todo o respeito aqui ao comentarista, eu não gosto muito dessa coisa da gente olhar para esses homens, olhar para essas pessoas do passado e quase que querer decalcar o caráter deles nas pessoas hoje. São homens, tá? Eu estou seguindo aqui aquilo que a própria Bíblia diz. Tiago, exortando os seus leitores lá na sua epístola, a gente já viu isso, ele diz, olha, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou, vocês lembram disso? Ele orou ao Senhor e por 3 anos e um pouquinho mais não choveu sobre a terra. Depois ele orou de novo e a chuva caiu. Vejam, a ênfase da palavra de Deus nesse ponto é clara. Deus quer nos usar. Deus vai nos usar para fazer a sua obra e de maneira até extraordinária. A gente só tem que se submeter a Ele. A gente só tem que se submeter a Ele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o que nós precisamos na igreja hoje é de pessoas sujeitas ao Espírito Santo. Pessoas que se veem como servos de Deus. Pessoas que sabem que não se pertencem. Que não são donas do próprio nariz. Que não são senhoras do seu destino. Pessoas que se submetem a Jesus e a sua palavra para fazer a sua vontade. É isso que nós precisamos. Então, quando o Espírito falar, e ele vai falar, nós vamos estar seguros, certos de que é a coisa certa para a gente fazer. Espero que vocês estejam me entendendo. Então nós vamos saber acolher os convertidos. E você vai ver que essa inserção de Paulo na igreja, ela não foi tranquila, não. Ela teve seus momentos de tensão. Tem um incidente aí com Pedro, que é parte... Pedro, vejam, Pedro. É particularmente interessante da gente observar entre Pedro e Paulo. Então não foi tranquila. Mas o Espírito Santo conduziu. O Espírito Santo soube, claro, não é? Evidentemente, não é administrar essas questões. Então a gente deve observar isso, né? E é isso que nós precisamos nos nossos dias, né? Eu insisto nesse ponto. O Espírito que atuou no início da igreja, na igreja primitiva, se você preferir esse termo, a primeira igreja, é o mesmo Espírito que atua nas nossas igrejas hoje. É o mesmo Espírito. E o que nós precisamos é nos submeter a Ele. É nos submeter a Ele. E você vê isso na história de Paulo, do início ao fim, né? A gente vai falar muito de Paulo aqui, né? Ainda. A gente não precisa nem se afobar de ver como Deus usou este homem para realizar a sua obra.
né? Eu acho que tem uma questão aí que a gente deve lembrar, né? O pastor André, ele cita aqui o John Stott, né? No seu comentário, ele diz assim: algumas características do testemunho de Paulo que devemos desenvolver em nossa vida. De novo, não é a melhor forma de colocar essas coisas para mim, não. A gente não desenvolve nada na nossa vida, tá, gente? Eu quero romper com essa ideia de que o nosso processo de aprendizado, de maturação na fé cristã, de alguma maneira depende de nós. Não depende de nós. A mesma graça que nos salva, esse é um ponto importante. Tá? Você acabou de falar aí da reforma. Nós fomos salvos por graça. De nossa própria vontade, nenhum de nós seria salvo. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos trouxe a Cristo. Ok? Nós, por nós mesmos, a gente sabe disso, a gente não queria nada com Cristo. Nada. Absolutamente nada. Quando nós viemos a Cristo, pela graça, pelo favor dele, pelo simples favor dele, ele nos salvou, ele nos lavou, tirando o peso dos nossos pecados, nos livrando da condenação do inferno, nos livrando do poder do pecado em nós, porque nós fomos livres da condenação do pecado, mas nós fomos livres também do poder do pecado, e aí sim fomos colocados num relacionamento de santificação com Deus, e temos toda uma jornada, temos toda uma caminhada para fazer, uma caminhada de fé. Mas mesmo essa caminhada, é isso que eu quero dizer para vocês, ela depende de Deus. Peraí, Elias, quer dizer que a gente não vai fazer nada? A gente vai ser que nem um fantoche que Deus vai levar para cá e para lá? Não. O próprio Paulo, nas suas cartas, ele nos exorta claramente, né? E os outros escritores também do Novo Testamento, nós devemos nos sujeitar a Deus. Nós devemos desenvolver, Paulo fala sobre isso em Filipenses, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas o que é que vem depois? Vocês lembram? É Deus que nos dá tanto a vontade, o desejo, quanto a capacidade de frutificar para ele. Está escrito lá, pode olhar lá. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12. Está escrito lá, a gente não vai lá porque a gente conhece esse texto. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, mas logo depois ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Acabou a história. Por isso, eu evito essa coisa. A gente tem que desenvolver essas características. A gente não vai desenvolver nada. O que nós precisamos fazer é simplesmente dizer: Jesus é o meu Senhor. Ele é o dono da minha vida. Ele faz com a minha vida o que Ele quiser. Ele até me mata, se Ele quiser me matar. Ele tem esse direito. Ele tem esse direito de me fazer sofrer, até o ponto que finalmente Ele vai me matar. Se Ele quiser fazer isso comigo, Ele pode fazer. Mas se Ele não quiser fazer isso, ou enquanto Ele faz isso, eu tenho que me submeter. Eu tenho que estudar esse livro que é a palavra dele. E eu tenho que me submeter ao que esse livro aqui está dizendo. Tenho que viver de acordo com os princípios deste livro, goste ou não goste. Até mesmo entenda ou não entenda. Isso é importante. Teve uma polêmica aí essa semana que nem era para ser polêmica.
até porque o homem que falou isso, ele já vem com heresia, há muito tempo. Eu não digo isso com alegria, tá? Eu não digo isso com satisfação. Mas eu digo a verdade. Você entra na internet, você vai ver lá declarações polêmicas de fulano de tal. Eu achei texto de 2015, achei texto de 2014, nós estamos em 2020, quase 2021. E nós temos aí esse pastor defendendo o universalismo, a ideia de que todo mundo no final das contas vai ser salvo, de que Deus no final das contas vai escancarar a porta do céu e vai deixar todo mundo entrar. Ele chegou a dizer que até Hitler vai estar lá no céu. Olha, muito embora a gente saiba pouca coisa sobre os últimos dias de Hitler, o que a gente sabe não é nada animador. Ele não parece ter recuado da loucura, da insanidade, das suas crenças, de que ele era um super ser, de que ele pertencia a uma raça especial, coisa da cabeça enlouquecida dele. Ao que tudo indica, ele tirou a sua própria vida acreditando naquelas loucuras e deixou instruções claras para que o seu corpo e o corpo da sua amante fossem queimados, porque ele previa o que poderiam fazer com ele, a humilhação que ele poderia sofrer, mesmo depois de morto, diante dos seus inimigos. Então ele, não posso deixar isso acontecer. Está na história, tudo isso que eu estou falando aqui você pode pesquisar. Não existe qualquer sinal de arrependimento, de mudança de atitude. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, é a conclusão da lição no caso de Hitler. Portanto, eu acho muito pouco provável que ele esteja no céu. Mas, por quê? O que decide se a pessoa vai estar no céu ou não é se ela se converteu a Jesus ou não. Eu também não posso dizer com toda certeza que ele não está. Quem sabe, não sei, nos últimos instantes de vida ele não se converteu, mas é mais provável que ele não está. Você percebe a inutilidade desse tipo de afirmação? É loucura você ficar conjecturando essas coisas. Mas esse pastor falou isso. Está na internet, pode procurar. Você vai ver. E aí essa semana ele veio com essa história de que a Bíblia precisa ser atualizada. E foi aquela polêmica, um monte de resposta, respeito, todo mundo que respondeu, mas eu sinceramente acho que às vezes a gente deve ignorar essas coisas. Porque a gente respondendo dá até mais visibilidade e muitas vezes as pessoas só vão ver o ruim, o bom elas não vão ver. O próprio Paulo, vocês viram isso, essa semana a gente viu isso, ele disse, olha, falando para Timóteo, escolha bem as discussões onde você quer entrar, Timóteo, evita discussão tola, insensata. Essa história que a Bíblia precisa ser atualizada, isso já foi superado, gente, essa discussão. Até porque ele propositalmente usa uma linguagem que ele não esclarece, exatamente o que é que ele quer dizer, joga no ar e depois, a partir dessa primeira frase que ele falou, ele diz outra coisa que ele sabe que vai causar confusão. É tudo de propósito. Eu acho que a Bíblia precisa ser atualizada num certo sentido. Vou explicar. Por exemplo, muitas pessoas hoje, no texto que nós vimos essa semana, uma das leituras, Paulo falando a Timóteo, ele diz assim, olha, mesmo que eu, Timóteo, esteja sendo oferecido por libação, eu sinto que o meu tempo está acabando, eu já estou sendo oferecido por libação. Você entende esse texto? Deixa eu perguntar para você aí que está me ouvindo e que ficou espantado quando eu disse que a Bíblia precisa ser atualizada. A linguagem da Bíblia precisa ser atualizada. Talvez você não entenda esse texto. Libação tem a ver com o ritual do sacrifício lá, judaico. Libação é justamente o ato de você oferecer o animal lá, o sangue do animal. É isso que é libação. Então, uma pessoa que não entende
o que é libação, ela não vai entender o que Paulo está dizendo aí. Tanto que se você pegar as Bíblias, linguagem mais atualizada, elas vão dizer isso. Você já vai ver eles trocarem esse termo, Paulo dizendo, eu estou sendo já oferecido por sacrifício. Eu vou morrer. Essa era a impressão que Paulo tinha. Então, quando a pessoa diz que a linguagem da Bíblia precisa ser atualizada, ela está se referindo a simplesmente colocar as verdades eternas da Bíblia numa linguagem que as pessoas possam entender, eu concordo com isso sem sombra de dúvida. Mas aí ele diz o quê? Ele fala de preceitos que estão claramente estabelecidos na Escritura a respeito da sexualidade. A sexualidade na Escritura, dada por Deus, claramente delineada na Palavra de Deus, dito lá no Gênesis, dito por Jesus. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 19, Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea, e é por isso que o macho deixa a fêmea, ou melhor, deixa a seu pai e sua mãe e se une à fêmea, tornando-se os dois uma só carne. É o texto, são palavras de Jesus, tá? Resolve a questão para quem crê verdadeiramente na palavra de Deus. Jesus afirmou esse padrão. Se quiser chamar heteronormativo, pode, porque é exatamente isso que é. Jesus disse, deixa o homem, deixa o macho, seu pai e sua mãe, se une à sua esposa ou à sua fêmea, tornando-se os dois uma só carne, porque Deus, o Criador, estabeleceu assim. Pode olhar lá, está escrito dessa maneira lá. Você vai atualizar o que aí? Você vai trocar o que aí? O que você vai fazer com esse texto? Só tem uma coisa para você fazer. É você dizer, amém, Deus é o Criador. Se Ele fez as coisas dessa forma e hoje em dia, infelizmente, os homens estejam bem confusos, até num certo sentido necessitados de compreensão, de instrução, de oração, para se converterem dos seus maus caminhos. Entenda, no mesmo texto, há o mandato do casamento lá. Não é só a questão de que o casamento é eu e a minha esposa que colocou essa aliança aqui no meu dedo. É também o fato de que eu preciso ser fiel a ela. Se eu vou para um outro relacionamento, ou se eu me permito experimentar sensações que eu só devo ter com ela, que é minha esposa, eu estarei sendo infiel para com essa aliança. E, portanto, vou estar incorrendo na condenação de Deus também. Que às vezes a gente bate muito num só aspecto da sexualidade, né? Essa questão da heteronormatividade. Mas ali não tem só heteronormatividade, não. Ali tem fidelidade absoluta, completa, definitiva entre os cônjuges. Isso precisa ser dito também. Isso precisa ser dito. É uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Está tudo lá nesse texto. Vai atualizar o que aí? O que você vai atualizar? Então, se por atualizar significa, para terminar isso, significa trocar a verdade estabelecida por Deus, os padrões estabelecidos por Deus, para se amoldar aquilo que as culturas dizem, aí eu não concordo. Aí eu digo, isso é heresia.
Isso é um desvio da fé, não importa quem está dizendo. Pode ser pastor, pode ser teólogo, pode ser professor, não importa. Nós devemos rechaçar isso. E nem dar ibope para esse tipo de coisa. Eu confesso para vocês, eu recebi inúmeras mensagens sobre isso, mas eu não repassei nenhuma. Não repassei nenhuma. O que nós precisamos é de pessoas comprometidas com a verdade de Deus e sujeitas ao Espírito Santo. E aí nós vamos ter outros Saulos, outros Barnabés, outros Timóteo, outros... Escolha aí o seu personagem favorito. Então, eu vou colocar as 3 características e vou encerrar com isso. Paulo mostra Cristo no centro da sua mensagem. A sua mensagem era centrada em mostrar Cristo e sua graça salvadora. A ênfase não era ele mesmo ou a sua própria experiência. Ele era cristocêntrico. Isso é verdade. Eu gosto muito dessa frase de Paulo. Eu gosto muito. Não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Paulo não queria aparecer. Eu já falei aqui. Quando ele se denominou o maior, foi para dizer simplesmente o maior dos pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Isso ele disse. Mas ele não queria aparecer, não. Ele queria que Cristo aparecesse. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá vou eu, mas eu vou falar. Eu estou cada vez mais decepcionado com essa época de política, de ver o comportamento de certas pessoas que se dizem evangélicas. Eu fui comprar pão hoje de manhã, eu vi um candidato que o slogan dele é o pastor do sopão. Meu Deus do céu, que isso? Desculpa aí, candidato. Eu acho até, vou dizer uma coisa para os irmãos pastores, se você vai se candidatar, escolha outro título, não coloque que você é pastor. Professor pode fazer isso, entregador pode fazer isso. Eu já vi até um cara que colocou fulano do consignado. Bom, eu não gosto de fazer consignado, eu não achei essa uma boa ideia não, né? Consignado é dívida, né? Dívida às vezes a perder de vista, mas ele acha que vai servir para ele que seja. Mas pastor já cria um negócio meio estranho. Porque a gente começa a perguntar, né? Se esse pastor se eleger, como é que vai ficar a igreja dele? Lembra de Pedro? Olha, lembra da controvérsia lá com os helenistas, os cristãos de fala grega? Nós não vamos abandonar a palavra de Deus para servir mesa. Escolham pessoas para fazer isso. Nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. Eu fico me perguntando, quando esses pastores aí se elegerem, como é que vai ficar a igreja deles? Se eu fosse membro da igreja deles, eu ia logo chamar para uma conversa. Bom, pastor, o senhor se elegeu, imaginamos que o senhor vai querer ser um bom parlamentar ou um bom prefeito, então está na hora da gente conversar. O que é que o senhor vai fazer? Vai tirar uma licença? Como é que vai ser? Não tem como conciliar o serviço de pregação da palavra com atividade parlamentar. Eu não acredito nisso. Não acredito. Então, primeira coisa, se eu fosse pastor, eu acho que eu ia tirar esse... Eu não ia me apresentar como pastor. Eu ia me apresentar com outra coisa. E esse ainda colocou o pastor do sopão. Que coisa mais estranha. Afinal de contas, eu imagino que se ele está distribuindo o sopão, ele está fazendo como Cristo disse que te deve fazer, né? Que a tua mão direita não veja o que a tua mão esquerda está fazendo. Ou é o contrário, que a tua mão esquerda não veja o que a direita está fazendo. Tanto faz. Jesus foi bem claro: guardai-vos de exercer a própria justiça de vocês. Cuidado com
os fariseus, lá, a atitude dos fariseus, que fazem as obras para serem vistos dos homens. Cuidado. O que nós precisamos é dizer: eu estou fazendo isso porque Cristo me salvou. E eu sou devedor a Ele. E Ele me manda agir dessa forma. Ele me manda acolher o necessitado. Ele me manda cuidar dos desvalidos. Então eu estou fazendo isso por causa de Cristo. Paulo era cristocêntrico, mas ele também agia no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível cumprir a grande comissão, porque ele é a grande condição para isso. Eu já comentei isso, eu já falei. Poxa, eu quero evangelizar, eu quero falar de Cristo para as pessoas. Se nós não estamos fazendo isso, queridos, se é que nós não estamos, a resposta é simples. A resposta é simples. Se nós não estamos fazendo isso como nós acreditamos que nós deveríamos, nós não estamos sujeitos ao Espírito Santo da maneira como nós deveríamos. Eu acho que está na hora de a gente começar a admitir isso. Vocês lembram de Jesus? Vocês lembram de Jesus? Jesus disse para os seus discípulos, nós já estudamos isso lá no Evangelho de João: é necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia. Eis que a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Gente, a palavra é clara. Vai chegar uma época que as pessoas vão andar, vão cruzar céus e terra procurando a palavra de Deus e não vão encontrar. Quando a igreja sair daqui deste mundo, tente imaginar, se é que você consegue, um mundo sem a presença do Espírito Santo, sem a ação de Deus. Então, enquanto a gente está aqui, nós somos emissários de Cristo. Nós devemos fazer essa obra. Lá no episódio da mulher junto ao poço, vocês lembram também? A mulher foi lá, esqueceu o balde dela, o cântaro dela, lá na beira do poço, e correu para a cidade para chamar as pessoas. E enquanto isso, os discípulos disseram para Jesus: mestre, come. E Jesus disse: olha, eu tenho uma comida para comer. E vocês ainda não atinaram, ainda não perceberam. E aí os discípulos ficaram perguntando: mas será que alguém trouxe alguma coisa? Será que alguém trouxe um lanche para ele? E Jesus disse claramente: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Fazer o que lhe agrada. Deixa eu perguntar uma coisa para você, querido, querida, está me ouvindo? Você acha que tem alguma coisa que agrada mais a Deus e a Jesus do que você falar das virtudes deles para as pessoas? Será que existe alguma coisa que agrada mais a Deus do que nós proclamarmos as virtudes dele? Nós dizermos que ele é bom, que ele é santo, que ele é justo, que ele tem o direito de fazer do universo aquilo que ele bem entender, porque ele é o Criador de todas as coisas, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que ele amou esse mundo tanto que enviou o seu único filho
para que todo aquele que creia em Cristo e se submeta a Ele tenha vida eterna. Pode haver prazer maior, contentamento maior de Deus em relação a nós, os seus filhos, do que a gente dizer isso para as pessoas. Entenda, eu não estou dizendo que você não pode viver a sua vida, digamos, a sua vida comum, corriqueira, diária. Mas eu quero que você tenha essa perspectiva em mente. Eu quero que você preste atenção. Eu já comentei aqui sobre o pastor Tiago Moraes, o nosso querido pastor lá do Pacoval. Eu assisti um casamento oficiado pelo pastor Tiago, recentemente, o casamento do irmão Marco Aurélio, lá do Pacoval, da sua esposa, agora a esposa Anne. E eu gostei muito de uma palavra do pastor Tiago, comentando o fato de que Paulo chama Áquila e Priscila, um casal de amigos dele, de irmãos em Cristo, de seus cooperadores na obra de evangelização. E o pastor Tiago, veja, ele estava pregando num casamento, não é? O que se fala no casamento? A gente pensa, né? Vai falar para o marido que ele deve amar a esposa, vai falar para a esposa que ela deve se submeter ao marido. Eu achei muito interessante que ele deixou isso em segundo plano, até mesmo porque ele já vinha trabalhando com o casal. E ele falou: olha, vocês estão vendo aqui Áquila e Priscila? Paulo diz que eles eram cooperadores, mas essa palavra cooperador aqui não significa, disse o pastor Tiago, que eles trabalhavam com Paulo na sobra do tempo deles. Eu vejo em muitos casais que casam hoje, diz o pastor Tiago, eles casam hoje, eles querem arrumar a vida deles, eles querem ter bons empregos, eles querem até constituir uma família, eles querem ter filhos, e depois, com o tempo que sobra, eles dizem: a gente vai cooperar com a obra de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo lá. Vocês devem fazer tudo isso que está aí no coração de vocês, mas vocês devem trabalhar para Jesus o tempo todo. Não deem só as sobras do tempo de vocês para Jesus. Não era assim que Áquila e Priscila agiam. Eu achei essa palavra tão boa. Me serviu tanto, mexeu muito comigo. E eu comentei com a minha esposa que estava do meu lado. Peguei na mão dela e disse: olha, Fátima, que palavra para nós. Para nós. Vejam, eu vou dizer de novo. Ter uma boa carreira é importante. Criar os filhos bem é importante. Mas vejam, até você criando o seu filho na disciplina e na demonstração do Senhor, você está fazendo a obra de Deus. E olha que não é fácil. Olha que não é fácil. Os primeiros a serem evangelizados são os da nossa casa, são os nossos filhos, desde pequenos. Que tarefa grandiosa evangelizar os nossos filhos, mas não somente eles. Enquanto nós evangelizamos os nossos filhos, nós evangelizamos todos que estão ao nosso redor. Nós evangelizamos os nossos parentes que ainda não têm Jesus. Nós evangelizamos os vizinhos, nós evangelizamos os colegas de trabalho. Nós proclamamos as virtudes de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que nós devemos fazer. Devemos ter coragem de fazer isso, no poder do Espírito Santo. É o próximo ponto aí, ponto 3. Paulo era corajoso. Será que nós estamos sendo ousados dessa maneira? Será que nós estamos ousando pregar o Evangelho? Ou será que nós temos nos calado muitas vezes? E finalmente, o ponto 4, custou caro a sua conversão. De novo aqui eu vou fazer uma crítica respeitosa, mas eu vou fazer uma crítica, tá? Eu acho que a conversão de Paulo, não sei, foi um problema aqui, não sei, ficou meio estranho isso aqui. Vejam, vir a Cristo, essa frase não é minha, se eu não me engano é do Luiz Palau. Vir a Cristo não nos custa nada.
diz o Luiz Palau. Acho que é dele. Seguir a Cristo vai custar alguma coisa. Mas servir a Cristo nos custará tudo. Essa é a frase completa. Então vejam, Paulo, Jesus foi lá e resgatou ele, num instante, num momento. Agora, a partir dali, para ele viver a vida que Deus tinha traçado para ele, isso sim, né, custou, e custou muito, né? Só explicando aí o que eu quero dizer, né? Então, não é que Paulo pagou. Eu acho que custo é uma coisa, preço é outra. Paulo não tinha como pagar. Eu acho que ele não ia gostar muito dessa expressão aqui, né? Paulo pagou com sofrimento. Nós não podemos pagar. Nenhum sofrimento nosso paga o nosso pecado. Eu acho que não foi essa a intenção do autor aqui, com certeza, mas ficou estranho. Isso que eu quero dizer para você. Preste atenção para isso. É uma coisa que é importante a gente saber. Eu fui ensinado sobre isso várias vezes. O papai falava sobre isso. Meu irmão Ivanildo, que eu fui membro lá da igreja de Coqueiro há algum tempo, ele sempre repetia isso. Às vezes tem essa ideia, né? Pastor Egon fala sobre isso também, de achar que essa é a cruz que eu tenho que carregar, né? Seja lá o que for, né? Essa frase a gente deve usar com muito cuidado, porque cruz é algo voluntário. Cruz é algo que você poderia até deixar de lado, mas você voluntariamente decide passar por aquilo. Isso é cruz. Isso é cruz. E quando você decide fazer isso, você o faz simplesmente por amor a Deus, em resposta ao amor que Deus já manifestou por você. Você não tem nenhuma pretensão de que aquilo que você vai sofrer de alguma maneira vai acertar as contas de você com Deus. Isso não existe. Nenhum sofrimento que a gente possa passar aqui nesse mundo, de qualquer natureza, pode se comparar àquilo que Jesus Cristo fez por nós. É bom a gente não esquecer disso. A conversão de Saulo nos ensina muitas lições, diz o pastor André Lima, que podemos resumir aqui. Devemos orar pelos irmãos que são perseguidos, e eu acrescento pelos perseguidores também. Pelos perseguidores também. Orai pelos que vos perseguem. É bíblico. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Testemunhar é um dever que mostra a nossa temperatura espiritual, e vivenciar a conversão genuína implica necessariamente mudança. Paulo mudou e mudou o mundo. Nós temos mudado? Nós temos mudado? As pessoas conseguem ver em nós evidência de que nós somos salvos? As pessoas que frequentam o seu Facebook, as pessoas que veem as suas postagens lá, elas leem aquelas postagens e dizem assim: aleluia, olha, glória a Deus, esse é um seguidor de Cristo. É isso que elas veem? É isso que elas veem? Quando elas olham as suas postagens lá no Facebook? Olha, está aí alguém que está procurando seguir a Cristo. Eu não sou cristão, mas eu fico impressionado de ver o fulano. Ele vive como alguém que realmente está procurando servir a Jesus. E isso tem até custado para ele. Isso é o que as pessoas estão dizendo de você e de mim. Vamos parar e vamos pensar nisso. Devemos imitar Ananias e Barnabé e nos empenhar para receber bem os novos convertidos que chegam à igreja. Bom, já comentei sobre isso aqui. Vamos nos submeter ao Espírito Santo. Vamos dizer: Jesus, não sou eu que sei, é o Senhor que sabe. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Vamos estudar essa palavra. Vamos nos dedicar. Olha, eu vou terminar, estou passando 5 minutos, desculpa aí, tenham um pouco de paciência comigo, mas eu vou fazer aqui uma ilustração perigosa, mas eu quero fazer, tá? Falando da igreja e falando do nosso grupo, da classe de adultos. O nosso grupo não é a igreja, o nosso grupo de WhatsApp. Mas eu acho muito interessante, eu quero fazer essa comparação aqui agora. Nós temos mais de 80 pessoas no nosso grupo, 83 se eu não me engano.
Quase todas essas pessoas que estão no grupo da classe de adultos, eu pessoalmente expliquei para elas quais seriam as regras para entrar no grupo. Eu disse a elas, olha, o nosso grupo tem uma leitura diária, você assume o compromisso de ler essa porção da Palavra de Deus, e você assume o compromisso também de postar lá o seu tiquezinho que você fez a leitura para motivar os outros irmãos a fazerem isso. Eu digo quase todas as pessoas porque eu me lembro de pelo menos uma pessoa que eu botei na marra mesmo no grupo, usei das minhas prerrogativas, fui lá e falei, vou te colocar, e coloquei. Eu acho até que eu preciso reparar isso. Eu tenho que perguntar para essa pessoa se ela quer continuar no grupo, e se ela não quiser, eu tenho obrigação de removê-la, porque eu forcei a barra. Agora eu tô aqui confessando isso para vocês. Mas os demais, ao menos que eu me lembre, todos foram avisados. E vocês que estão no grupo, vocês sabem do que é que eu vou falar agora, né? Vocês sabem. As postagens não chegam à metade do grupo. Dia que eu fico cutucando lá, dia que eu fico lembrando, bora lá, gente, olha, faltam tantas horas para acabar, aumenta um pouquinho. 35, 37, por aí. Vou dizer de novo, é possível que tenha gente que está lendo, mas o compromisso não foi esse. O compromisso foi ler e postar. Esse foi o compromisso. Ler e postar, para que a gente se incentive. No início era maravilhoso, a gente se sentia corrido e tal. Puxa, várias pessoas já leram, eu preciso ler. Parece que algumas pessoas acham que não faz diferença colocar lá ou não. Faz diferença sim. Faz diferença. E o que eu tenho visto? Essas últimas semanas eu fiz de propósito, não falei mais nada. Apenas postei lá. Também quando eu não leio, eu não posto. E às vezes eu leio e esqueço de postar. Eu também não posto atrasado. Aliás, todo mundo agora entrou no ritmo, né? Ninguém mais está postando atrasado. Maravilhoso, a gente tem aprendido nesse grupo. A gente tem aprendido alguma coisa sobre corporativismo, sobre essa coisa da atitude de um influenciar o outro. Nós temos aprendido. Mas é daquele jeito lá, aquele jeito que eu estou descrevendo aqui. Sabe que na igreja não é muito diferente? Quando você veio a Cristo, pelo menos na nossa igreja, foi dito para você o que se esperava de você. O que Deus espera de você. A minha pergunta para você é, qual é o seu nível de envolvimento? Não com a igreja, mas com Cristo. Quanto você está envolvido? Quanto você está envolvido com a missão de propagar as virtudes de Deus às pessoas? De apresentar a boa nova do Evangelho às pessoas? Porque o grupo da classe é uma coisa. É uma invenção nossa, enfim, né? Mas a igreja de Cristo é a invenção de Deus. Talvez o grupo da classe não vai aumentar ou diminuir o seu galardão, mas o seu comportamento na igreja de Deus, querido, esse aí tem implicações eternas. Pense nisso. E que Deus nos abençoe. Oremos. Ó Deus, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos porque ela é verdadeira. E como ela mesmo diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Porque nós mesmos, na nossa humanidade, muitas vezes mentimos a nós mesmos. Negligenciamos, ó Deus, o valor eterno do sangue do teu Filho, teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, derramado por nós. E não nos sentimos constrangidos, não nos sentimos levados a trabalhar diligentemente para o Senhor, a cooperar com a tua obra, como deveríamos fazer, pelo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, sabemos que o Senhor já nos perdoou e pedimos que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça diferente na nossa vida. Mas também queremos nos dispor
a deixar o Senhor falar, mesmo em meio a essa pandemia, ó Deus. Nós temos os meios, o Senhor nos deu. O Senhor está mandando as pessoas à nossa porta, ó Deus. O Senhor quer que nós falemos, o Senhor quer que nós trabalhemos. Proclamemos as virtudes do Senhor às pessoas. Ó Senhor, ajude-nos a fazermos isso da maneira como o Senhor quer. Não só com a palavra, mas também com o exemplo, com a vivência, Senhor. Que isso seja diário na nossa vida. Que essa preocupação, que essa atitude seja diária, Deus. Na nossa vida real, na nossa vida de trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida nas mídias virtuais, ó Deus. Que nós sejamos cristocêntricos, que só Cristo apareça, ó Deus. Que nenhuma glória seja para nós, que toda glória seja para Jesus. É o que nós te pedimos, em nome dele. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Um grande abraço. Não esqueça a caminhada de oração de Cáris. Se você ainda não fez o seu momento familiar de oração, faça isso ao longo do dia e ao longo deste mês. E que o Senhor nos abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.